Nós vamos tratar nesta noite de um assunto super delicado, que vai requerer de nós muita atenção. Obrigado. Não é fácil lidar com o mundo espiritual. Não é como lidar com aquilo que a gente toca, com aquilo que é tangível, passível de verificação. Então, tudo que nós vamos falar aqui hoje está no terreno da fé. Não tem a ver com método científico, não tem a ver com ciência, tem a ver com fé. Então, não há nada que possa ser comprovado se não considerarmos as Escrituras como um documento absolutamente confiável. Uma vez que a consideremos assim, não necessitamos buscar respostas em outra fonte que não seja esta, em se tratando de questões relacionadas à fé. Ok? Eu os convido a abrir as Escrituras no seu primeiro livro, Gênesis, no capítulo 3. Gênesis capítulo 3, versos 14 e 15. Senhor, nós humildemente requisitamos aqui o apoio do Teu Espírito, pois reconhecemos nossas limitações. Sabemos exatamente onde nos esbarramos com limitações humanas. E se o Teu Espírito não nos socorrer, não nos ajudar a transpor esta fronteira, nós vamos ficar andando em círculo. Não vamos chegar a lugar algum. Então ajuda-nos, Pai. Usa-nos para louvor da Tua glória, em nome de Jesus. Gênesis capítulo 3, do 14 ao 15 diz: Então o Senhor disse à serpente: Porquanto fizeste isto, maldita serás mais que toda a fera e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida. E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Você está diante da primeira profecia acerca da vinda de Cristo. Esta passagem é conhecida como proto-evangelho. E nela nós sabemos que a investida de Satanás na raça humana, feita lá no Éden, não foi o último capítulo da história. Deus prometeu que aquilo seria revertido. Não fosse esta passagem, não haveria esperança para nós. Eu só li com vocês a sentença de Deus à serpente. E a serpente aqui é uma figura do diabo, ok?
Mas houve também uma sentença de Deus ao homem, houve uma sentença de Deus à mulher, houve uma sentença de Deus dirigida à natureza como um todo. Mas como hoje nós nos propusemos a falar de anjos e demônios, nós vamos fixar nossa atenção na sentença que Deus dirige à serpente. Por favor, não faça aqui uma leitura literal. O texto não está falando de uma serpente realmente. Isso é apenas uma figura de linguagem. Deus está se dirigindo diretamente ao diabo. E quem é o diabo? O diabo é um querubim, chamado de querubim da guarda, e que um dia resolveu rebelar-se contra Deus. Achou que poderia estabelecer seu trono acima do trono de Deus. E ele é tão persuasivo que conseguiu atrair terça parte dos anjos para a sua rebelião. Geralmente se crê que essa terça parte dos anjos que aderiu à rebelião promovida por Satanás sejam os demônios. Hoje eu quero provar para você, através das Escrituras, que não. Eles não deixaram de ser anjos. Eles não se transformaram em demônios. São coisas bem distintas. E aqui na maldição que Deus profere contra a serpente, contra Satanás, é dito, preste bem atenção: porém inimizade entre ti, isto é, o diabo, e a mulher. E a mulher aqui é símbolo da humanidade. Entre a tua semente, isto é, a semente da serpente, a descendência da serpente, e a sua, isto é, a descendência da mulher. E é dito que o descendente da mulher, que seria Jesus, milhares de anos depois, pisaria a cabeça da serpente. E isso nós sabemos aconteceu na cruz. Na cruz, o diabo foi desbancado. Ele, que até então era chamado de o príncipe deste mundo, se viu despojado de toda e qualquer autoridade. Mas daí surge a questão: quem seria a descendência da serpente? Quem seriam os filhos do diabo? E o diabo tem filhos? Porque haveria uma inimizade entre a descendência da mulher e a descendência da serpente. É claro que essa descendência da serpente aponta para os demônios, são os demônios. Eles são os eternos inimigos da raça humana. E quem não crê na sua existência, não crê na palavra de Deus. Não se trata de mitologia, não se trata de folclore. É fato. Fato que não se pode comprovar cientificamente, claro que não, porque se trata de algo relacionado à fé e não à ciência. Em Mateus, capítulo 13, Mateus, capítulo 13, a partir do verso 24, devagarinho o caldo vai engrossando, ok? Mas você não pode perder a linha de raciocínio. Mateus 13, desde o verso 24, nós lemos: propôs-lhes outra parábola, dizendo: o reino dos céus
é semelhante ao homem que semeia a boa semente no seu campo, mas, dormindo os homens, veio o seu inimigo. Veja, inimigo dos homens, ok? E semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que então tem joio? E ele lhes disse: um inimigo é que fez isso. E os servos lhe disseram: quereis, pois, que vamos arrancá-lo? Ele, porém, lhe disse: não, para que ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio, e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Assim, de primeira mão, é só mais uma parábola. E eu já vi muita gente fazendo uma interpretação equivocada desta parábola. Do tipo, o joio seria, ou representaria, aquelas pessoas que entram para a igreja, se infiltram, mas na verdade nunca se converteram, e que depois acabam promovendo escândalo, ou provocando a queda de outro. Mas não é disso que Jesus está falando. É verdade que esse tipo de coisa acontece, mas o joio não tem absolutamente nada a ver com cristãos fakes, com gente que se faz passar de convertido sem ser. Não é isso o assunto. Porque senão Jesus teria dito: o campo é a igreja. E ele não disse que o campo é a igreja, ele disse: o campo é o mundo. Olha a explicação que ele dá a esta parábola, a partir do verso 34. Tudo isto disse Jesus por parábolas à multidão, e nada lhes falava sem parábolas, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta, que disse: abrirei em parábolas a minha boca, publicarei coisas ocultas. Desde quando? Então Jesus está falando de algo que se manteve em mistério por milênios. Jesus está falando de algo que os profetas desconheciam. Talvez até tivessem alguma intuição sobre o assunto, mas não a ponto de dissecá-lo, de compreendê-lo em sua totalidade. Jesus está falando de algo relacionado diretamente à sentença que ele deu à serpente. Quem são os descendentes da serpente, que foram sentenciados a viverem em constante atrito com os descendentes da mulher? Olha o que Jesus vai dizer. Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa. E chegaram ao pé dele os seus discípulos, dizendo: explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondendo disse-lhes: o que semeia boa semente é o Filho do Homem. Esse título, Filho do Homem, é geralmente aplicado a Jesus. E mais adiante você vai saber por que ele se auto-intitula assim. Tem tudo a ver com o que você vai aprender hoje. O campo é a igreja ou é o mundo? Então não tem nada a ver com cristãos fakes. E a boa semente são os filhos do reino. E o joio são os filhos do maligno. Quem seriam esses filhos do maligno? Primeiro eu quero que você compreenda algo.
existe a ideia de que aquele que não é convertido a Jesus é filho do maligno. Eu não sei de onde tiraram isso. Você nunca foi filho do maligno. Mesmo quando você estava lá fora, mesmo antes de você ter tido um encontro com Jesus, você nunca foi do diabo. Nunca, nem eu nem você. Você pode ter vivido uma vida completamente dissoluta, mas você sempre teve uma marca que te identificava como filho do reino de Deus, um escolhido de Deus. Na hora certa, isso viria à tona. Talvez por isso você tenha sido poupado de tantas investidas do maligno. Porque se o diabo pudesse, teria tirado a sua vida. Se ele não pôde, enquanto você estava lá fora, ao alcance dele, quanto mais hoje que você está servindo a Deus. Em 1 de João, nós lemos que aquele que é nascido de Deus, o maligno não o toca. Olhe para o teu irmão e diga: você é intocável. Diga para ele. O diabo pode te rodear, babando igual um cão raivoso, mas não pode te tocar. Amém ou não? Amém. Rayane gostou, então está apoiado. Continue prestando atenção. O joio são os filhos do maligno, o inimigo que o semeou. O inimigo que o semeou é o diabo. A palavra diabo quer dizer adversário. E a ceifa é o fim do mundo. Fim do mundo aqui não é o fim da existência. O mundo não vai acabar. É a conclusão da história. E os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa pecado e os que cometem iniquidade. Reparem, duas coisas distintas. Que na consumação da história serão recolhidas. A primeira coisa, tudo o que causa pecado. O que os demônios fazem é justamente instigar em nós o que há de pior na nossa natureza. Eles tentam. Eles não podem pecar por você, eles podem causar. Criar o cenário, a arapuca, a tentação. Mas o juízo de Deus virá não apenas sobre o que causa o pecado, mas também sobre o que comete o pecado. Lá no Éden, quando o primeiro casal deu aquele passo em falso, pecou contra Deus, e Deus apareceu pedindo contas, Adão disse: Senhor, foi a mulher que me deste. Aí Deus chega para a mulher: e aí, o que você me diz? Senhor, foi a serpente que entrou no paraíso. Quer dizer, cada um jogou a batata quente para a mão do outro. Ninguém quis assumir. Mas diante de Deus, não há isenção de culpa. Tanto o que causa quanto o que comete estão igualmente em falta com o Senhor. Então, quem seriam os filhos do maligno? Seres humanos que jamais vão se converter? Que não são contados entre os eleitos? Seriam estes os filhos do maligno, a descendência da serpente? Sinceramente, acredito que não. Você vai descobrir agora. Em Gênesis capítulo 6, do verso 1 ao verso 4, o texto sagrado diz: quando os homens começaram a multiplicar-se sobre a terra
e lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: não permanecerá o meu espírito para sempre com o homem, pois este é mortal. Os seus dias serão 120 anos. Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus conheceram as filhas dos homens, as quais lhes deram filhos. Estes foram valentes, os homens de renome que houve na antiguidade. De que esse texto está falando? Quem são os filhos de Deus que se enamoraram, se apaixonaram pelas filhas dos homens? Quando nós vamos ao texto original, nós encontramos Bene Ha-Elohim, isso em hebraico. Na nossa Bíblia, nós lemos filhos de Deus. Como lá no Novo Testamento é dito que todo aquele que recebe Jesus como seu Salvador se torna filho de Deus, então a gente faz logo um link e imagina que os filhos de Deus aqui em questão sejam homens tementes a Deus, que serviam a Deus, mas não são. O homem só recebe esta designação a partir do Novo Testamento. Antes do Novo Testamento, toda vez que você lê filhos de Deus, a referência é a anjos. A partir de Jesus, a partir do sacrifício dele, é que o homem recebe a adoção de filho. Quando Jesus ensinou a oração do Pai Nosso, foi um Deus nos acuda. Foi considerado uma oração de alto teor subversivo, porque ninguém se atrevia a dirigir-se a Deus chamando-o de Pai. A partir de Jesus isso é possível. Antes de Jesus, ninguém se atrevia a dizer Pai. Pai não, só Deus, Criador. Os anjos é que eram considerados filhos de Deus. Então, os anjos viram as mulheres, se apaixonaram por elas e se envolveram sexualmente com elas. Mas como é possível, bispo, anjos tendo relações sexuais com seres humanos? Não pode ser. E geralmente, quando se diz que isso é impossível, o que nos vem à mente é aquela passagem onde Jesus diz que na ressurreição nós seremos como anjos nos céus, que não se casam nem se dão em casamento. Partindo desse texto, supõe-se que anjos sejam seres assexuados. O que Jesus disse foi: os anjos no céu não se casam, não se dão em casamento. No céu, mas eles deixaram a sua habitação celestial. Toda vez que você encontra no Velho Testamento a aparição de algum anjo, ele aparece como um ser de carne e osso. Não aparece como a gente imagina, com aquelas asas gloriosas, com aquela auréola na cabeça. Nada disso, nada disso. Eles eram confundidos com seres humanos normais. Eles comiam, bebiam, se hospedavam. Lá em Hebreus nós lemos que muitos hospedaram anjos sem se darem conta de que eram anjos. Então anjos não são apenas espíritos etéreos, invisíveis. Não, eles têm uma composição física, sim. Ainda que tenham o poder de se tornarem invisíveis, ainda que tenham o poder de se desmaterializar
mas são seres físicos, sim. Eles voam, mas não têm asas para voar. Os únicos seres registrados na Bíblia que aparecem alados são aqueles que eu citei no início do culto hoje. Os serafins ou querubins, que cada um teria 3 pares de asas. Asas para cobrir o rosto, asas para cobrir os pés e asas com as quais voavam. Mas anjos não têm asas. E para voarem, eles precisam de algum aparato. Na semana passada eu falei um pouco sobre isso. A Bíblia fala de carros usados por anjos, de veículos usados por anjos. Ora, se eles voassem com asas próprias, como fazem os pássaros, por que necessitariam de algum tipo de veículo? Se eles fossem seres exclusivamente espirituais, eles poderiam se teletransportar daqui para qualquer lugar do mundo, num abrir e piscar de olhos, sem precisar de qualquer veículo. Mas eles usam veículos. Porque são seres espirituais, mas dotados de corpos, inclusive de carne. Eu vou te mostrar na Bíblia, anjo de carne e osso. Está escandalizado? Você não viu nada ainda. Prepare. O texto também diz, nós estamos considerando Gênesis 6, ok? No verso 4, havia naqueles dias gigantes na terra. Esta palavra, gigantes, no original, no hebraico, é nefilim. Nefilim, que também pode ser traduzido como os que caíram. A união entre seres angelicais e seres humanos produziu uma raça híbrida, que a Bíblia chama de nefilim. E essa raça híbrida viveu na terra por um longo espaço de tempo. Não só nesses dias, olha o que o texto diz, naqueles dias gigantes na terra, e também depois. Quer dizer, não foram só naqueles dias. Por isso que você vai encontrar na Bíblia diversos relatos de gigantes. Davi lutou contra quem? E Golias era o quê? Não era um gigante. Pertencia à mesma raça dos nefilim. Eu não comi o S não, viu, gente? É que em hebraico, plural, não tem S. Não existe nefilins. Nefilim já é plural. É igual Elohim, já é plural. Não existe Elohims. Tudo que termina em hebraico IM equivale ao nosso S. É plural. Há um livro que durante muito tempo figurou entre os livros considerados canônicos. Livros canônicos são os livros inspirados pelo Espírito Santo e por isso constam das Escrituras. Ainda hoje, entre os cristãos gregos, este livro é considerado canônico. Por alguma razão que eu não saberia lhe explicar, ele foi removido da Bíblia. Mas mesmo tendo sido removido da Bíblia, ele é citado na Bíblia. A epístola de Judas cita o livro de Enoque. Enoque, o 7º homem, o homem que andou com Deus, não experimentou a morte, viveu 365 dias, 365 anos,
e foi transladado para o céu. E este livro, creditado a Enoque, nos conta detalhes do envolvimento entre anjos e seres humanos. Eu tenho este livro. E eu incentivaria você a adquirir. Você vai perceber que não há nele uma única linha que destoe de toda a Bíblia. Aliás, quando Jesus se refere a si mesmo como Filho do Homem, ele tira isso do livro de Enoque. Enoque é o primeiro livro a referir-se a Cristo como o Filho do Homem. E ele conta que anjos vieram do céu, ensinaram aos homens o uso de espada, a confecção de armas, ensinaram inclusive as mulheres a se maquiarem, a criar cosméticos, ele diz lá, e uma série de outras coisas, promovendo um avanço tecnológico sem precedentes na raça humana. É claro que eles não poderiam vir sem a concessão de Deus. Só que eles se envolveram com as mulheres. Deram origem a esta raça híbrida. Para eliminar da terra esta raça híbrida, e que trouxe consigo muita corrupção, muita iniquidade, é que Deus teria enviado o dilúvio. Com o dilúvio, parecia que o problema estava resolvido. Só que lá na frente, os gigantes reaparecem. E é interessante, irmãos, que em todas as culturas do mundo, em todas, sem exceção, até entre os índios brasileiros, entre os hindus lá na Índia, entre os incas, os astecas, os maias, todas as culturas do mundo contam a mesma coisa. Seres vieram do céu e se envolveram sexualmente com as mulheres terráqueas ou terrenas, como queiram. Seria coincidência? Aí você vai encontrar na mitologia grega, por exemplo, a história de Hércules. Quem seria Hércules? O filho de Zeus com uma mulher. Flávio Josefo, que foi um historiador hebreu, que viveu pouco depois de Cristo e registrou a queda de Jerusalém, muito respeitado entre teólogos e historiadores, ele diz que toda a mitologia tem como base uma mesma verdade. Não é à toa que você pode encontrar no meio da floresta amazônica tribos que jamais tiveram qualquer tipo de contato com a civilização e que dentro da sua mitologia acreditam que além de ter havido um envolvimento entre seres celestiais, a quem eles chamam de deuses, não chamam de anjos, e mulheres, também teria havido um dilúvio. Não pode ser coincidência. É claro, cada um acrescenta alguma coisa, diminui alguma coisa, mas tudo baseado numa verdade. Mas como quem conta um conto acrescenta um ponto, a coisa vai, né, tomando outras proporções. Vamos a Judas, lá no finalzinho da Bíblia. É o penúltimo livro, vem antes de Apocalipse, só tem um capítulo, versos 6 e 7. Antes de ler Judas, deixa eu ler uma pequena passagem do livro de Enoque para vocês. Se você quiser tomar nota e, ao adquirir o livro, dar uma averiguada, fique à vontade.
Eu vou ler Enoque 14, do verso 8 ao verso 10. Judas, o único capítulo, versos 6 e 7. Mas deixa eu ler Enoque primeiro. Os gigantes, os Nefilim, que são o preço do comércio do espírito e da carne, serão chamados na terra de maus espíritos, e sua morada será na terra. Os espíritos dos gigantes serão como as nuvens que trazem à terra os flagelos de toda espécie, a peste, a guerra, a fome e o desgosto. Não beberão, nem comerão, invisíveis a todos os olhos, insurgir-se-ão entre os homens e as mulheres, porque receberam nos dias de destruição e massacre. Não podia ser mais claro que isso. Quando os gigantes foram destruídos no dilúvio, o espírito deles tornou-se no espírito dos demônios. Então, o que são os demônios? Espíritos desses gigantes, desses seres híbridos, que não podem deixar a terra porque são produto dela. Eles não são seres pertencentes ao céu. Embora por parte de pai, né, eles tenham aí digamos, um DNA divino, mas por parte de mãe eles pertencem a esta realidade. Por isso daqui não sai. Olha o que diz Judas, versos 6 e 7. E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação. Onde seria a habitação deles? No céu. Eles não se casam e não se dão em casamento no céu, mas eles deixaram a sua habitação. Reservou na escuridão e em prisões eternas até ao juízo daquele grande dia. Isso quer dizer que aqueles anjos, aqueles príncipes, principados, potestades, foram presos em cadeias eternas e estão presos até o dia do juízo. Ora, se eles estão presos, eles não podem ser esses demônios que se manifestam. Ou então a Bíblia estaria se contrariando. Se eles estão presos, eles não podem, eles não têm acesso. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, não foi só Sodoma e Gomorra, e as cidades circunvizinhas, que havendo-se entregue à fornicação, como aqueles, atenção, Sodoma, Gomorra e as cidades circunvizinhas, isso inclui Jericó, Ai e as cidades que eu mencionei aqui ontem, por isso que Deus ordenou a destruição delas. O DNA humano já estava corrompido nessas cidades, aquele povo já havia se envolvido com os anjos, por isso Deus ordenou que Josué não poupasse nenhuma. Assim como essas cidades se entregaram à fornicação, os anjos também, é exatamente o que o texto está dizendo. Então não me diga que é impossível que anjo tenha relações sexuais. Vou ler novamente. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo-se entregue à fornicação como aqueles, e ido após outra carne, foram postas, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Outra carne? Você lembra quando Deus enviou 2 anjos para anunciar a Ló que fim teria Sodoma? Lembra disso? E que os moradores de Sodoma quiseram estuprar os anjos. Está lá o texto. E Ló, coitadinho, querendo proteger os anjos, como se anjo precisasse de proteção, ele oferece a sua filha, ele diz, não faça mal a eles, leva a minha filha. E os anjos, claro, não poderiam permitir uma troca dessa. O que fizeram? Fizeram com que aqueles homens ficassem cegos.
Então o texto está dizendo que os moradores de Sodoma e Gomorra e das cidades circunvizinhas foram após outra carne. Que outra carne? Carne de anjos. Então, assim como o ser humano tem uma composição física, como também tem espiritual, você é um espírito ou não é? Os anjos também. Eles são tão espíritos quanto nós, mas também têm carne. Por essa você não esperava, né? Anjo com carne e osso, anjo que come, que bebe, não duvido que até durma. Pedro também corrobora com a palavra de Judas, na sua segunda epístola, capítulo 2, verso 4, segunda de Pedro 2, 4, ele diz: pois se Deus não poupou os anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. Então, onde estão os anjos que pecaram? Isso precisa ficar muito claro na sua mente. Eu cheguei a uma conclusão, amados, que a principal razão por que os anjos se envolveram com mulheres não foi atração. Eu até acredito que isso tenha ajudado, mas não foi só isso. Eu cheguei à conclusão, ainda que eles, os anjos, tenham se envolvido apenas por estarem atraídos sexualmente pelas mulheres, por trás deles estava o diabo, incentivando-os, mas com outro objetivo. E qual era o objetivo? Qual foi a profecia que nós lemos no início da nossa mensagem? Deus não disse lá atrás que da mulher viria um e que esmagaria a cabeça da serpente? Só que este que viria da mulher teria que ser 100% homem. Não poderia ter nenhum componente angelical no seu DNA. O que o diabo quis, queridos, foi poluir o sangue humano. Foi impedir que Jesus viesse. Jesus teria que nascer de mulher. E mais, agora você entende por que a mulher tinha que ser virgem. Virgem, porque Jesus é o descendente da mulher. Jesus é um ser sui generis, é o único 100% homem e ao mesmo tempo 100% Deus. Ele recebe de Maria o DNA humano e do Pai, através do Espírito Santo, a natureza divina. Não podia ter ali nada de seres angelicais. Quando Deus chama Abraão e diz: Abraão, sai da tua parentela, Abraão, vai para uma terra que eu vou te mostrar, e Deus proíbe que os filhos de Israel se envolvam com outros povos, fica parecendo que Deus é preconceituoso, mas não, amados, havia um propósito. E qual era o propósito? De manter uma linhagem com o sangue puro, sem envolvimento angelical, para que lá na frente, quando Jesus viesse, ele estivesse apto para ser o Salvador do homem. Se houvesse no DNA de Jesus um elemento, por menor que fosse um resquício, Jesus não seria hábil a salvar o homem. Lá em Gênesis capítulo 6,
A gente está sempre voltando a Gênesis, porque é o começo de tudo, né? Está tudo lá. Deus destruir a humanidade enviando o dilúvio, acabar com a farra dos anjos, e Deus escolhe um homem. Quem foi ele? Por que Deus escolheu Noé? Que requisito ele preencheu para ser escolhido? Para dar um novo início à humanidade. Olha o que diz aqui. Gênesis 6, a partir do 8. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. São estas as gerações de Noé. Era ele homem justo e íntegro em sua geração. Noé andava com Deus. Gerou Noé 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. A terra, porém, estava corrompida diante de Deus e cheia de violência. O que significa ser íntegro em sua geração? A gente leva para o lado moral, né? O cara era íntegro. Mas não é disso que o texto está falando. Ele era puro em sua linhagem. O seu DNA não estava comprometido. É por isso que a Bíblia tem a preocupação de nos apresentar genealogias. Você já deve ter achado uma chatice. Quando você chega em Mateus ou chega em Lucas e está lá fulano que gerou Beltrano, que gerou... Meu Deus, para que isso? Eu preciso saber quem gerou ele, quem gerou fulano, eu não tenho nada com isso. Mas isso era importante para saber que aquela linhagem não estava corrompida. Apenas seres humanos. Anjos não entraram naquela linhagem para corrompê-la. Noé não foi escolhido porque ele era um homem acima da média. Tanto não era que depois do dilúvio a primeira coisa que o cara fez foi tomar um porre. E a Bíblia não põe pano quente não, está lá. Noé saiu da arca tão alegrezinho que mamou todas. Então Deus não escolheu porque ele era um cara 100%. Ele tinha a sua fraqueza, mas a sua linhagem era pura. Eu quero terminar lendo com vocês Efésios, no capítulo de número 6. Quase, Rayane. Efésios capítulo 6. A partir do verso 10, onde o apóstolo Paulo diz: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, pois não temos de lutar contra carne e sangue, e sim contra principados, contra potestades, contra os poderes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Gente, o diabo não é Deus. O diabo não pode estar em todo lugar ao mesmo tempo. É muita idiotice, desculpem a expressão, nós atribuirmos ao diabo atributos exclusivos de Deus. E nós o fazemos inconscientemente. Por exemplo, eu canso de ver na televisão, então, pregadores que estão orando, de repente, no meio da oração, estão falando com Deus. Ó Deus, em nome de Jesus. Aí no meio da oração, diabo, você que está aí, vai saindo daí. Mas o diabo é onipresente?
ele pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo, como Deus? O diabo nunca foi problema para Deus. Deus nunca se sentiu ameaçado por ele. Mesmo tendo seduzido a terça parte dos anjos, ainda restaram 2/3 fiéis a Deus. E ainda que todos os anjos fossem seduzidos pelo diabo, isso não diminuiria Deus em absolutamente nada. Esse diabão que a religião nos vende não é fruto do que a Bíblia nos apresenta, mas é fruto de uma concepção equivocada chamada maniqueísmo, que coloca o bem e o mal em pé de igualdade, Deus e o diabo numa queda de braço. Eu já vi pregadores ensinarem que a vitória de Deus sobre o diabo depende da nossa oração. Olha a que ponto chega a imaginação humana desprovida de conhecimento bíblico, rudimentar. Se nós não orarmos, aí Deus se enfraquece. Não, para com isso. O diabo é inimigo do homem. Ele é problema para nós. Embora ele não seja onipresente, nem onipotente, nem onisciente, ele tem demônios espalhados em todo o mundo. E que provavelmente o mantém informado. Há uma rede de demônios trabalhando para ele. Mesmo as potestades e principados que se encontram aprisionados, continuam trabalhando. Como você vê aqui no Brasil, quantos bandidos considerados de alta periculosidade, que estão aí em Bangu 1, 2, 3, isolados e continuam comandando o crime. Verdade? Assim é o diabo. Ele está amarrado. Você sabia que o diabo está amarrado? Eu não tenho que ficar amarrando o diabo, ele já está amarrado. Mas há demônios a serviço dele. E a nossa luta é contra eles. Não é contra carne e sangue. Davi, quando enfrentou Golias, ali foi uma luta contra carne e sangue. Quando Josué chegou à terra prometida, o que ele encontrou foram cidades habitadas por gigantes. A Bíblia fala. E a ordem de Deus foi, passa o cerol. Essa é uma raça completamente corrompida, que devorava crianças, que oferecia crianças em sacrifício. Os últimos gigantes, os remanescentes dos Nefilim, foram destruídos por Davi e seu exército. E a Bíblia também fala isso. Eles destruíram os últimos. Depois de Davi, você não ouve falar mais de gigantes na Bíblia. Mas eles agora deixaram de ser inimigos de carne e osso para se tornarem inimigos espirituais. Agora você começa a entender, por exemplo, quando você vê um espírito maligno, tá? Que se intitula, sei lá, Exu Caveira, Pombagira, qualquer coisa dessa. Você consegue imaginar que aquilo ali um dia foi anjo? Pelo amor de Deus. Diz que quem foi rei nunca perde a majestade. Mesmo tendo se corrompido, mesmo tendo se rebelado contra Deus, você acha que chegou àquele ponto de como é que é? Eu quero uma marafa lá na encruzilhada. Pô, imagine você um anjo que já esteve ali, perto de Deus, que conhece a glória e tal, dizer, eu quero um alguidar com bife cebolado e farofa. Esse anjo está muito... Então você viu que de anjo não tem nada, mas é demônio. Não brinca com isso, é demônio.
E esses demônios vivem de iludir as pessoas e de mantê-las refém de uma mentira, de uma superstição. Mesmo sendo demônios, sem jamais terem sido anjo, coisa nenhuma, mas quando eles pedem, quero uma oferenda lá na encruzilhada, assim, 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 para eles, o que importa não é a oferenda em si, que aquilo não acrescenta nada. Eles são espíritos, espíritos não comem. Eles se alimentam da superstição da pessoa. A maior alegria que os demônios têm é ver um ser humano pagar um mico. Porque, gente, vamos conversar cá entre nós. Não precisa espalhar lá fora, não. Mas é um mico, não é, gente? A pessoa, coitadinha, naquele engano, querendo, às vezes na melhor intenção, querendo ser feliz, querendo achar o seu caminho. Aí o inimigo diz, tem que fazer a cabeça assim, assim, assim. A pessoa vai lá, faz a cabeça e deita para o santo. E compra tudo que manda ela comprar, coitadinha, porque ela quer acertar. Mas depois que ela conhece Jesus, que ela olha para trás, ela diz, meu Deus, onde eu estava com a cabeça? Que bobagem. Como é que eu podia fazer aquilo? E não pense você que é só gente simples. Não. Você cansa de ver aí parar meia-noite na encruzilhada, dia de sexta-feira, às vezes no cemitério. Juízes, promotores, médicos, gente esclarecida, mas no desespero, querendo se livrar de uma situação, o que mandar fazer, faz. Eu ouvi um testemunho que eu nunca vou esquecer. Um homem, policial federal, lá em Brasília, foi num centro qualquer, e o espírito lá disse, você vai no cemitério e vai trazer para mim ossos de um defunto fresco. Ele disse, mas peraí, eu sou um policial federal, isso é um crime, se vira, arruma um jeito lá, suborna lá o coveiro, mas tem que trazer para mim ossos de defunto fresco. Imagine a alegria desse demônio ao ver um policial federal se prestar a isso. Mas ele queria, se eu não me engano, era a mulher dele que estava com câncer, algo assim. Ele foi. Gente, o cara pulou o muro do cemitério, violou uma sepultura, um policial federal, tirou lá os ossos de um defunto, que supostamente teria sido enterrado poucos dias antes, levou lá no centro. Chegou lá, o cara, saravá para cá, saravá para lá, desce, não desce nada. E o cara tem alguma coisa errada. E invoca e toca tambor e nada. Aí ele olhou para o cara, vem cá, isso aqui é defunto fresco mesmo? Claro que é, olha a situação dos ossos. Deu um trabalho danado arrancar isso, rapaz. Não, tem alguma coisa errada. E pá, e nada, daqui a pouco, meu irmão. O cara deu um tilt lá. Some com esses ossos daqui! Mas por quê? Esses ossos eram de um cristão. Com eles eu não posso trabalhar. Fora daqui. Quando ele ouviu isso, o policial disse, então, peraí, o Deus dos cristãos deve ser mais forte do que isso? O que ele fez? Procurou a primeira igreja que encontrou. Lá foi salvo, liberto e a mulher curada de câncer. Então, pastores, por favor, entendam o que eu vou dizer. Você não tem que se prestar a fazer oração para desmanchar macumba. Macumba não precisa ser desfeita, porque ela não é absolutamente nada. Sabe o que é nada? Nada. O que tem que ser desfeito é a superstição da pessoa. Meu irmão, se você crê, aquilo funciona. Se você der crédito àquilo, aquilo vai funcionar. Porque os espíritos malignos que receberam aquela oferenda vão trabalhar para executar aquilo que foi pedido. Mas se você sabe que serve a um Deus vivo, a um Deus maior do que qualquer mandiga,
Você lembra quando o rei lá quis pagar um profeta lá, um tal de Balaão, para rogar uma mandiga sobre o povo de Israel? Lembra? Deu dinheiro para o cara, levou lá no topo da montanha, de onde ele poderia ver todo o povo de Israel, e disse: agora, vai lá, roga uma mandiga, acaba com essa gente. O cara até deu uma forçada de barra. Agora, não dá, rei. Mas não dá, rapaz, eu já te dei dinheiro, rapaz. Vai, roga aí. Ele diz: contra Israel não vale encantamento. Contra o povo de Deus não vale macumba, gente. Não vale. Olha, pode colocar teu nome na boca do sapo, colocar teu nome na boca do lagarto, colocar teu nome na boca do defunto, de quem for. Contra você essas coisas não valem. Mas você vai dizer: mas bispo, eu já vi gente sendo vítima. Sim, porque creu. Porque deu crédito a isso. Porque não conhece o Deus que você conhece. Então o que as pessoas precisam saber? A verdade. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Quantos creem? Quantos creem? E a Bíblia diz, Paulo termina lá a epístola aos Romanos dizendo, aleluias, em breve o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. É nisso que nós cremos. Ele já está ferido. E até hoje o diabo não se recuperou do golpe. Ainda está zonzo. Não conseguiu levantar da lona ainda, nem vai. E em breve, a Bíblia diz que ele será esmagado. Acabou. Deus deu um tempo, porque há um propósito. Deus já poderia ter acabado de vez com a farra deles. Mas há um propósito. Até que esse propósito seja concluído, eles estarão aí atazanando a vida dos outros. Mas vai chegar o momento, babau. Não vai sobrar nenhum para contar a história. Porque Deus está comprometido com a sua palavra. Amém? Vamos ficar em pé?